Estamos aqui. Vamos lá, aula de hoje. Então, nas últimas aulas, a gente estava vendo da onde surgiu, né, aquelas regrinhas de distribuição eletrônica, de configuração eletrônica, né, que a gente tem. Lembra que a gente viu... Deixa eu colocar o ponteiro aqui. A gente viu, né, que tem as camadas ou os níveis de energia, que tem o nome K, L, M, N, O, P, Q, que seria o N, né? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, de energia que a gente vai subindo aqui. Você tem os subníveis de energia, que são o subnível S, P, D, F, está representado aqui nas letras, né, de cada um. E que a gente viu que cada subnível cabem 2 elétrons, certo? Cada caixinha que a gente desenhava cabe 2 elétrons. Então, no 1s, cabe esses 2. No 2p, por que cabem 6? Porque, na verdade, são 3 subníveis, né? É o 2px, 2p na direção y, 2p na direção z. E assim por diante, né? O D, a gente viu que são 5 subníveis. Por que cabem 10 elétrons? Porque é 2 em cada um deles, né? Então, cabem 10. Aqui no F, são 7 subníveis. Então, cabem 14 elétrons aqui no F. E assim por diante, né? E como o nível de energia do 1s está lá embaixo, né, os elétrons, eles preferem primeiro esse, depois esse, aquela regrinha que vocês decoram, né, que tá aqui nessa brincadeira aqui que tiraram foto num estádio de futebol, né, os torcedores só querem sentar na sombra, né, imitando aqui essa distribuição. Então, ó, essa figura, pessoal, ela é bem legal, porque ajuda vocês a enxergar, né, essa distribuição eletrônica. Então, eu queria mostrar ela para vocês. Esses são os níveis de energia lá da equação do Schrödinger, né? Foi o que o Schrödinger resolveu aquelas equações e encontrou isso daqui, ó, esse desenho. Tá vendo? 1, 2, 3, 4 para cima aqui? É o número N, certo? Da camada de energia. S, P, D, F, tá vendo? É aquele L, né? L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3, e assim vai. Tá desligado, Tomás? Tá. Acho que alguém tá com o áudio ligado. Tenta desligar o áudio aí, pessoal, só para não atrapalhar os outros. Bom, então vamos lá. Então, por exemplo, o átomo mais simples, o hidrogênio. Você tem um próton, certo? Um elétron. Então, quando o elétron vem, onde que ele vai querer ficar? No nível de energia mais baixo, mais fundamental, lá embaixo, né? Ó, 1s1, tá vendo? No nível 1s tem um elétron, certo? O hidrogênio. Agora, vamos para o hélio. Hélio tem 2 prótons, certo? Então, ele tem que ter 2 elétrons, correto? Para ter, né, carga total nula. Então, tá aqui, ó. Se vem o segundo elétron, onde que ele vai se encaixar? Aqui no subnível 1s também. Porque cada caixinha dessa cabe em 2 elétrons. Você lembra, né? Um elétron com o spin para cima, o outro elétron com o spin para baixo. Então, tá aqui, ó. 1s2 já é o hélio, né? Essa é a distribuição aqui do hélio. Beleza? Então, vamos para o próximo átomo, o lítio. Né? O lítio tem o quê? Tem 3 prótons, portanto, 3 elétrons. O elétron vem, onde que ele vai querer ficar? Aqui, no mais baixo, que é o 2s. Né? Aqui está ocupado, ó. O 1s já está todo ocupado, então tem lugar vago aqui em cima. No 2s, número 1 de um elétron. Beleza? E o berílio, vocês acham que vai vir aonde o elétron? O elétron vai vir e vai querer se encaixar aqui, né? Ó, porque esse nível é mais baixo que esse. Então tá aí, ó. Berílio, 1s2, tem 2 elétrons aqui, 2s2. No nível 2, tem 2 elétrons aqui no S. Beleza? Do berílio aqui, ó, o que acontece? A gente vai pular aqui pro boro. Ó, vem o elétron, né? São 5 agora, 5. Vai ficar um isolado aqui no nível 2p, né?
no nível de energia 2, na subnível P, tem um elétron. Então, é 1s2, 2s2, 2p1, certo? Quantos cabem ainda nesses subníveis aqui, ó? Cabe mais 1, 2, 3, 4, 5, né? Que dá um total de 6 elétrons que cabem aqui. Vocês vão ver que o preenchimento desse subnível P, pessoal, reflete exatamente aqui, ó, essa linha da tabela periódica, ó, do boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, certo? Quando você chega aqui no neônio, gás nobre, o que acontece? Você completou de elétrons esse nível de energia. Quer ver? Ó, vamos para o carbono. Então, veio o próximo elétron, ele se encaixa aqui. Tudo bem? Por que ele não se encaixa junto aqui? Porque tem uma regra, que é a regra de Hund, que diz que primeiro, né, os elétrons, quando eles estão no mesmo nível aqui assim, ó, eles vão um em uma caixa, né, separados. Depois que eu coloquei 1, 2, 3, é que eu venho completando os parezinhos, né? É uma regra que a gente tem que seguir, é assim que eles fazem, tá? Então, tá aqui o carbono, ó. 1s2, 2s2, 2p2 também. Tem 2 elétrons aqui no subnível 2p. Vamos para o próximo. Nitrogênio. Vem mais um elétron, pá, encaixou aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p3 também, né? Oxigênio. Veio mais um elétron, encaixa aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p4. Já tenho 4, ó. 1, 2, 3, 4. Já tenho 4 elétrons aqui. O flúor. Tem mais um, encaixou aqui no meio. Então, 2p5. E o neônio, tá vendo que completou esse nível de energia 2 aqui, ó? Completou tudo, né? Completou esse subnível P. Chegou no gás nobre, no neônio, tá? Por isso que os gases nobres aqui da última coluna, vocês vão ver que eles sempre acontecem quando você completa esses subníveis, né? Porque eles acabam tendo propriedades químicas parecidas, né? Aqui a família do flúor acaba tendo a ausência, né? A falta de um elétron para completar eles. Como vocês podem ver olhando aqui e continuando a completar a tabela, né? Então vamos para mais um, ó. Vamos aqui do neônio, vamos para o sódio, né? Tá aqui. Veio um elétron, qual que é o nível que ele vai se encaixar? No 3s, 1 no caso. Aqui não está escrito, né? Mas seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, tá? Manganês, e assim vai. Magnésio, e assim vai, certo? Então, você pode ir completando. E o legal dessa figura, por desenho, é que às vezes a gente consegue enxergar melhor o que está acontecendo, né? É lógico que vocês têm que ter a habilidade de fazer a leitura disso aqui, ó, né? O que significa 1s2, 2s2, 2p6? Mas talvez essa visualização, né, em níveis de energia por altura, faz você enxergar melhor algumas propriedades, tá? Então, vamos lá. Aqui você poderia continuar a preencher a tabela, né? Aqui, ó, eu estou dando um exemplo. Lá na frente, o escândio, né? O escândio teria completado tudo isso daqui, 4s2, 3d1, né? Que é a distribuição dele. E você consegue ver lá na tabela periódica que eles escrevem dessa forma aqui, né? Argônio, quer dizer, o escândio, ele tem todo mundo preenchido até aqui no argônio. Deixa eu voltar. Que é esse daqui, né? Ó, esse é o argônio. Quando ele completou o camada 2 e a camada 3, o subnível 3P que está completo. A gente está aqui, né, nesse gás nobre. Se você vai para o potássio, depois para o cálcio, potássio, cálcio, né? Potássio seria 4s1, o cálcio 4s2, o escândio aqui, né? Finalmente você colocou um aqui no 3D. Então, lá na tabela periódica, você encontra ele representado assim, ó, argônio completo, que significa daqui até aqui, e 3D1, 4S2. Tá vendo? Ó? 4S2, 3D1. Tá?
Então, é uma forma de escrever abreviando, né? Bom, então tá bom. Agora que eu ilustrei dessa forma para vocês, vamos explorar um pouco mais a tabela periódica, né? Mais algumas propriedades que a gente enxerga e alguns nomes. Vocês têm que se familiarizar com a tabela periódica, né? Então, tem os gases nobres, que geralmente todo mundo sabe facilmente, né? Aqui na última coluna. Você tem o que a gente chama dos elementos representativos, certo? Que são essas duas colunas aqui e as colunas aqui desse lado, que é a maioria dos elementos que a gente encontra, né, no nosso dia a dia, nos organismos vivos, etc. Você tem os elementos de transição, que são os que estão aqui no meio. Por que transição? Transição tem a ver com a transição aqui do subnível, tá? Conforme você vai preenchendo, né, o subnível D aqui, ó, né, o F, você vai tá preenchendo formando esses elementos, né? E tem os elementos de transição interna, que são os actinídeos e os lantanídeos, que ficam aqui embaixo, que poderiam ser representados aqui, né? Tanto que tem gente que não sei se vocês já viram a representação da tabela periódica dessa forma aqui de baixo, ó. Que é o seguinte, no lugar daqueles dois que a gente representa aqui, você pode encaixar eles aqui, né? Dessa forma. De forma como você vai preenchendo os níveis de energia lá com os elétrons, você vai daqui para cá, 2s, preenche, vai preenchendo aqui, volta para cá, e assim vai, né? Então, tem transição, elementos de transição interna. Aí, pessoal, então tá aqui a tabela periódica que a gente conhece, né? Tem um monte de informações, número atômico, símbolo químico, o peso atômico, né? Que a gente precisa consultar. Tem toda a história lá contada na videoaula, né? Do Mendeleev, como ele percebeu as propriedades periódicas que os elementos tinham, né? As propriedades semelhantes entre os elementos, e como isso está relacionado com a distribuição dos elétrons, né? Nos níveis de energia. Então, tem duas propriedades, na verdade, tem três propriedades que eu queria discutir com vocês nessa aula. A questão da energia de ionização, a questão da afinidade eletrônica e a questão do raio atômico, tá? São três coisas que eu queria discutir. Então, a energia de ionização, geralmente vocês já decoraram, né? Já sabem. Ela cresce daqui para a direita, de baixo para cima, né? Afinidade eletrônica, geralmente, cresce também da esquerda para a direita, de baixo para cima, né? Para você comparar, ter noção, né? Quem tem energia de ionização maior. Raio atômico, a gente também sabe, olhando para a tabela, que é de cima para baixo, da direita para a esquerda, né? Que ele aumenta o raio, então aqui é maior do que os elementos que estão nessa outra extremidade. Tá? O tamanho do átomo, né? Então, propriedades da tabela periódica. A gente chama de grupo as colunas, tá vendo em azul aqui, ó? São os grupos. Grupo número 1, grupo número 2, grupo 3, 4, 5, 6. Aqui na frente, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Certo? São os grupos. Período. Em qual período da tabela? No quarto período. 1, 2, 3, 4. Aqui está no quinto, ó. Quinto período. É essa linha da tabela periódica. Certo? São nomes que vocês vão encontrar. Cada grupo tem um nome, né? O primeiro grupo aqui é o famoso, né, o grupo dos metais alcalinos. O segundo, metais alcalinos terrosos. E assim vai. Aqui o 13, a família do boro, família do carbono, né? E assim vai. Eles têm propriedades químicas semelhantes, né? Energia de ionização, pessoal, para frisar para vocês o que estava na videoaula. É a energia necessária para remover um elétron do átomo no estado gasoso, né? Lembra sempre disso aqui, ó, no estado gasoso, tá? É um erro comum aí, às vezes a pessoa vê outro processo e não é o correto. Então, ó, você tem o átomo de sódio aqui no estado gasoso,
indo para sódio mais, no estado gasoso, mais um elétron. Quer dizer, essa energia que está representada aqui na frente foi a energia necessária para remover um elétron, levando ele para a ionização Na+, certo? Como é o primeiro elétron que foi retirado dele, é a primeira energia de ionização. Se você pegar o Na+, e arrancar mais um elétron, você vai lá e arranca mais um elétron. Vai ser a segunda energia de ionização, ó. Na+, gasoso, indo para Na2+, mais outro elétron. E tem uma energia que é gasta para você tirar esse elétron, certo? Essa energia gasta é o que a gente chama de energia de ionização, tá? Tem essa regrinha, né? O primeiro elétron de ser arrancado é sempre o mais fácil, né? É o que tem menor energia de ionização. Tá aqui, ó, a primeira energia de ionização é sempre a menor. A segunda vai ser um valor maior, a terceira vai ser um maior. Quanto mais elétrons você vai arrancando, mais difícil fica, né? Eu queria mostrar isso, a visualização disso para vocês naquele desenho, né, que eu tinha mostrado. Então, ó, imagina essa situação aqui do sódio, né? Tá aqui, ó, distribuição dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Tá vendo que ele tem um elétron no nível mais alto de energia, que é o 3s. Tá vendo aqui? E aqui está uma tabelinha da energia de ionização, tá? Essa é a primeira, a segunda linha é a segunda energia de ionização, terceira linha é a terceira energia de ionização. Então, ó, se eu vou arrancar esse elétron, o primeiro elétron que eu arranco do Na, é fácil. Ó, eu só preciso consumir 495 kJ por mol, né? 495. Se eu quero arrancar o meu segundo elétron, eu já vou ter que tirar um daqui, do 2p, certo? Tá vendo que ele está num subnível completo, né? Arrancar elétrons de subníveis que estão completos é mais difícil, tá, pessoal? Né? Pensa assim, ó, o elétron que está sozinho aqui no 3s, ele está sozinho, ele está relativamente fácil de se soltar, né? Você consegue com pouca energia tirar ele, 495. Quando você vai tentar tirar aqui o 2p, esse subnível está todo completo, né? Está tudo encaixado ali. Para você tirar um elétron daqui, você vai ter que gastar, ó, 4.562, né? 10 vezes mais. Então, esse número aqui é 10 vezes maior que esse, né? Então, o gasto de energia é bem maior. Aqui, para tirar o terceiro, 6.911, né? Então, conforme você vai afundando aqui, né, tirando mais elétrons, vai ficando mais difícil, né? Energia de ionização. Vou mostrar mais um aqui, ó. O magnésio. Hã? Que? Iria até chorando. Ah, acho que alguém deixou o microfone ligado aí, pessoal. Desliguei. Ó, o magnésio, então. Tá vendo que ele tem no subnível 3s2, né? No subnível 3s ele tem 2 elétrons. Tá aqui, né? Tá os dois aqui certinho. Para você tirar um desses elétrons, 737 kJ por mol, beleza? Para tirar o segundo elétron, 1.476, né? Valores parecidos, né? 2 vezes maior, mas valores próximos de 1.000, certo? Agora, para tirar o terceiro elétron, que é a terceira linha aqui, né? Que aí você vai para o 2p, que é um nível bem mais profundo. Olha como ele gasta 7.700 kJ, né? Dá um salto de energia. Porque esse nível aqui está bem mais profundo, né? E ele está completo, tá bom? Então, espero que eu tenha dado uma visão para vocês assim do que é essa energia de ionização, né? É conforme você vai ionizando, né? Pensa aqui na formulinha, né? O sódio, tiro um elétron, gasto essa energia por mol e ele virou Na+, né? Ficou com uma carga positiva. Segunda energia de ionização, pego esse daqui, tiro mais um elétron, gasto tudo isso de energia e ele fica Na2+, tá?
para ionizar esse átomo, né? Tem esse gasto de energia para tirar o elétron de lá. Então, tá bom. Aí, né, você pode comparar essas energias de ionização. Foi assim que eles começaram a perceber a periodicidade dos elementos químicos também, tá, pessoal? Porque eles faziam experimentos, né, determinava quanto de energia eu preciso para o lítio, para tirar elétron do lítio. Quanto de energia eu preciso para tirar elétron do sódio. Quanto de energia eu preciso. E se você monta esse gráfico, que vocês estão vendo aqui, ó, que é o número atômico, né? Quantos prótons, né? O número atômico do seu elemento, em função aqui da primeira energia de ionização, tá? Primeira energia, para tirar um elétron desse sistema. Esse primeiro ponto aqui é o hidrogênio, certo? Número atômico 1. Aí, você vai para o hélio. Tá aqui, né? Ó. Você dá um pulo, pum, porque o hélio é um gás nobre, né? Ele está completo. Aqui embaixo, ó, um S2, né? Ele está com o seu subnível completo. Para tirar um desses elétrons, você precisa de uma grande energia de ionização, certo? Tá vendo que está aqui em cima. Aí quando você vai para o lítio, ó, o lítio, pum, tá lá embaixo, né? O lítio, ele perde um elétron fácil. Por quê? Porque o lítio, ó, se vocês lembrarem, é 1s2, 2s1. Tem um elétron só aqui em cima. Né? Se ele só tem um elétron ali naquele subnível, lembra, é fácil de tirar. Tá? Ou seja, energia de ionização baixa, né? Lá embaixo, aqui nesse gráfico. Tá? Conforme você vai caminhando aqui na tabela periódica, a energia de ionização vai subindo, né? Vai subindo, dá uma oscilada, né? Dá para a gente analisar por que dá essa oscilada, até chegar no gás nobre, no neônio, né? Que está aqui em cima, que é justamente quando você completa o 1s2, 2s2, 2p6, né? O neônio seria todos esses daqui completos. Então, tirar um elétron daqui, quando essa caixinha está toda completa, é difícil, né? Então, ele precisa de muita energia, ó, ele está aqui em cima. Então, você vê que os gases nobres estão sempre aqui em cima. E conforme começa uma série nova, ele, pum, cai lá para baixo, tá? Então, esse gráfico aqui foi um gráfico muito importante lá no começo, né, do século XX, que foi que eles perceberam periodicidades desses elementos, né? E eles viram, ó, esses gases aqui são gases nobres, eles têm propriedades parecidas. Deve ter a ver com a quantidade de elétrons que tem lá dentro, né? Bom, tem gráficos, né, nos livros em 3 dimensões, né? Energia de ionização, por aumento da energia de ionização, por aumento, enfim. Aqui acho que está errado. Ah, não, ele aumenta para cá e aumenta para cá, né? Então, o neônio aqui é o que tem maior energia, o hélio é o que tem maior energia de ionização. Né? Então tá bom. Então tem algumas propriedades, né? Metais no geral tem baixa energia de ionização, formam ligações iônicas com ametais, né? Ou ligações metálicas. Os ametais têm alta energia de ionização e vão formar ligações covalentes, como a gente vai começar a estudar a partir da semana que vem, né? A partir da semana que vem a gente finalmente vai entrar em ligação química, ligação iônica, depois a gente vai ver ligações covalentes, né? E assim vai, tá? Afinidade eletrônica. Então tem a energia de ionização e tem a afinidade eletrônica. O que é a afinidade? Afinidade é que você, né, atrai, né? Que a afinidade por elétrons, certo? Afinidade eletrônica. Então, ó, mudança de energia quando um átomo no estado gasoso recebe um elétron. Tá? Lembra que ele está no estado gasoso e ele vai receber um elétron. É uma medida da atração, né, dessa espécie por um elétron. Então tá aqui, ó, o cloro gasoso mais um elétron formando o Cl- gasoso, tá? Aí vai ter na frente dessa equação aqui, ΔE igual a menos 349 kJ por mol. Ou seja, sinal negativo indica que a energia é liberada, tá? Ou seja,
a inserção de um elétron aqui no cloro libera 349 kJ por mol. Tá? Então, ele tem uma afinidade, né? O elétron, ele vai atrair o elétron, ele gosta que o elétron venha para ele. Tá? Tem livros que usam a definição ao contrário. Tem livros, pegar um livro muito antigo, você vai ver, às vezes, positivo aqui, positivo significando que libera. Né? Então, cuidado com esse tipo de confusão, se você pegar um livro muito antigo, né? Vamos a gente aqui definir, seguir o que o Atkins faz, o Brown faz, que é o sinal negativo, energia liberada. Tá bom, pessoal? E quanto mais negativa, né, maior essa afinidade, né? Quanto maior esse número aqui, né, se fosse 1.000, se fosse 2.000, 3.000, né, com valor negativo, mais energia liberada. Se mais energia liberada, mais afinidade ele tem, né? Mais ele puxa o elétron para ele, né? Ele quer ir para cloro Cl-. Aqui, então, vocês encontram tabelas, né, com esses valores. Né? Por exemplo, o lítio, aqui, ó, afinidade eletrônica, menos 60 kJ por mol. Tá? Aqui, o carbono, menos 122 kJ por mol. Libera essa energia. Então, se você olhar naquele desenho que eu representei, aqui, ó, vamos olhar para o flúor. Vamos olhar na nossa tabela primeiro. Na nossa tabela, ó, o flúor está aqui, menos 328 kJ por mol. Então, ele libera 328. Ele tem uma afinidade eletrônica de 328. Se você olhar aqui, você percebe que o subnível do flúor está 2p5, falta um elétron aqui para ele se completar nesse subnível. Então, ele tem uma afinidade, né? Ele tem uma atração para colocar um elétron aqui e ele ficar com o subnível 2p completo, né? Com esse nível de energia completo. Por isso que o flúor tem essa alta afinidade eletrônica, né? Ele quer muito atrair esse elétron para ficar todo mundo aqui estável, né? Nessa situação estável. Tá? Nessa formação de gás nobre, né, que a gente fala. Ó, o carbono também. O carbono, ele tem essa configuração. 2s2, 1s2, 2s2, 2p2, né? E ele também vai ter uma afinidade eletrônica para colocar um elétron aqui, que tem esse valor aqui, ó, menos 122, né? Libera energia. Outra coisa interessante, ó, o berílio, 0. Berílio não tem afinidade eletrônica, né? Ele não atrai elétrons. Tá vendo, ó? Berílio, 0. 0 afinidade eletrônica. Se você olhar para o berílio, tá aqui a distribuição dele, ó. 1s2, 2s2. Então, ele tem esse completo, esse completo. Você acha que ele quer receber mais um elétron? Ele não quer. Né, ó, o 2s já está completo. Se ele colocar um elétron aqui, esse elétron vai ficar instável, né? Ele prefere ficar assim mesmo, ó, 1s2, 2s2, subníveis completos, tá? Então a afinidade eletrônica dele é 0. Beleza? Vamos ver se tem mais algum exemplo aqui, ó. Argônio. O argônio já é outra situação. A afinidade eletrônica dele é positiva. O que significa isso? Significa que você tem que fornecer energia para conseguir colocar o elétron lá. Né? Você tem que colocar o elétron na marra. Por quê? Olha o argônio. O argônio, ele está aqui embaixo, né? Ó, hélio, neônio, argônio, gás nobre, certo? Olha a distribuição eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Completo. Tudo completo, subnível completo. Vocês acham que ele quer pegar mais um elétron? Não quer, né? Para quê? Para colocar aqui em cima e ficar instável? Né? Ele não quer, ele já é um gás nobre, ele já está com seus subníveis completos. Então, para você colocar um elétron aqui, você tem que forçar, né? Você tem que colocar energia.
Por isso que a afinidade eletrônica dele é maior que zero. Você tem que gastar energia para forçar o elétron ficar aqui. Tá? Então, a afinidade eletrônica dele é maior que zero, né? Ele não tem afinidade eletrônica, né? Quem tem afinidade eletrônica são esses que têm valor negativo, né? Que estão afim de pegar elétrons, tá? Tá bom. Professor, tem uma dúvida. Fala. Tem até uma questão da lista que fala sobre afinidade eletrônica igual a zero. O que isso significa? É exatamente esse caso aqui do berílio, ó. Significa que ela não tem afinidade eletrônica, tá? Que é tipo assim, você tá com o seu subnível completo, né? E se você tem os seus subníveis completos, o elemento químico não tem essa tendência de atrair mais elétrons, né? Quando falta, que nem o flúor, ó, o flúor, quando falta um elétron aqui para completar o seu subnível, ele tem afinidade eletrônica. Quando já está completo, igual do berílio, ele não tem afinidade eletrônica. Ele não vai, né, espontaneamente capturar um elétron para ficar com ele. Tá? Mas, igual você estava falando dos gases nobres, eles têm que fornecer energia para eles poderem incorporar um elétron para eles. No caso de quem tem afinidade eletrônica igual a zero, seria a mesma coisa? Você teria que fornecer energia também. Não. Boa questão. Será que você consegue... se você fornecer energia, teoricamente você pode conseguir colocar elétrons, né? Boa questão, viu? Agora você me deixou na dúvida, porque realmente, ó, o neônio é zero também, né? Ele não tem afinidade eletrônica. O magnésio, deixa eu ver o argônio aqui. O argônio tá zero. Ó, na tabela o argônio tá como zero aqui, né? Só que daí ele explica aqui para vocês que tem elementos, né, como os gases nobres, que pode estar zero lá na tabela, mas na verdade, se você colocar energia e se você forçar a barra, o elétron vai ficar lá, né? Só que você gasta energia, tá? Então não é uma afinidade eletrônica, né? Você forçou a barra. Mas realmente foi uma boa questão, porque até fiquei na dúvida aqui, porque zero significa que ele não tem afinidade eletrônica, né? Não tem essa tendência de fazer esse processo. Vou conferir com mais detalhes essa questão do maior que zero, tá? Não vi o nome aqui, mas é isso, basicamente é isso. Então tá bom. Ó, olha que legal, nessa tabela aqui, ó, tá mostrando tudo como maior que zero, tá? Eu acho que exatamente igual a zero, pessoal, não deve existir, né? Exatamente igual a zero. Essa é uma boa questão que a gente pode procurar, né? Todo elemento vai ser talvez próximo de zero, mas se você colocar um pouco de energia, talvez você consiga forçar os elétrons a estar lá, né? Tanto que essa tabela aqui, ó, ela não mostra igual a zero, ela mostra sempre ou negativo, né, que tem afinidade eletrônica, ou maior que zero, quer dizer que você vai ter que pôr energia. Tá, vamos ver aqui o próximo. Então, a gente discutiu energia de ionização, afinidade eletrônica e a questão do raio atômico também, que eu queria conversar com vocês. Raio atômico, pessoal, como que funciona? Pensa no próton, mais simples, aqui em cima. Uma carga positiva, um elétron aqui em volta, ele tem esse tamanho. Ó, assume que ele tem esse tamanho aqui. Se você vai crescendo em número de prótons, ou seja, você vai andando no período é a linha, né? Se você vai andando daqui para cá, ó, você vai crescendo o número de prótons, certo? Se cresce o número de prótons, cresce a carga nuclear, certo? Carga nuclear é um valor definido, né? Depende do número de prótons que você tem. A carga nuclear efetiva é o que o elétron sente. Por quê? Porque quando tem vários elétrons lá,
um, né, meio que empurra o outro, você pode pensar assim, né? Tem uma força de repulsão entre cargas iguais, né? E efetivamente o elétron sente uma carga de atração que é diferente, né, da carga nuclear de fato. Então, conforme você vai aumentando o número de prótons no período, vocês concordam que a carga do núcleo está aumentando, você está no mesmo subnível, né? No mesmo nível de energia. Se está aumentando essa carga, os elétrons que estão aqui, eles vão sendo mais atraídos, certo? Porque a carga nuclear efetiva está diminuindo, no caso. Quer dizer, aumentando, né? A carga nuclear efetiva está aumentando. Se efetivamente aumenta o quanto que puxa, você tem uma tendência de ter raios menores, né? Quando você anda daqui para cá. Raios menores conforme você anda para lá, certo? Outra tendência que a gente encontra é conforme a gente anda no grupo, né? De cima para baixo, na tabela periódica. De cima para baixo, você vai tendo novos subníveis de energia dos elétrons, né? Cada subnível, você está numa distância maior do núcleo. Tá vendo que eu desenhei aqui, ó, um subnível, aqui 2, aqui 3. Então, conforme você vai descendo, você vai tendo uma quantidade de elétrons maior, né? O núcleo também vai aumentando, porque conforme você vai descendo, vai aumentando o núcleo, né? A carga nuclear efetiva, a carga nuclear está aumentando para cá, mas você está aumentando os subníveis de energia, a carga nuclear efetiva é menor e o raio aumenta para cá, tá? Então, essa é a ideia. Para entender essa ideia do tamanho do raio, tem os conceitos de blindagem e de repulsão intereletrônica, né? O que são esses dois conceitos? Repulsão intereletrônica, dá para entender, né? É a repulsão entre os elétrons. Ó, pensa nesse elétron e nesse, né? Esses elétrons, eles têm cargas iguais, eles se repelem, certo? Então tem uma força aqui que um quer ficar longe do outro. As cargas positivas estão atraindo todo mundo, que é a carga nuclear, certo? Esses elétrons que estão nesse subnível de energia aqui, eles sentem atração pelo núcleo e repulsão por esses elétrons internos. Vocês concordam comigo? Então, ó, esses elétrons que estão aqui fora, eles sentem atração por esse e repulsão por esses elétrons, né? O que sobra desse menos esse é a carga nuclear efetiva, né? Efetivamente, quem está segurando esses dois aqui é a carga nuclear efetiva. Então, ó, para o lítio, né? 3 prótons. Qual que é a carga nuclear efetiva no nível 1s? 2,69. Por quê? Ó, o nível 1s seria esse primeiro nível aqui. Porque esse elétron interfere nesse, então eles não sentem exatamente 3 cargas, eles sentem 2,69, quase 3 cargas atraindo eles. Quando você vai para o nível 2s, que já é essa outra representada aqui, esses elétrons sentem a repulsão do outro e sentem a repulsão desses dois que estão aqui dentro. Então tem mais repulsão. Carga nuclear efetiva que eles estão sentindo, 1,28. Né? É como se quase cancelasse 2 prótons e quase como se fosse um único próton para esses dois aqui, né? 1,28 de carga. Tá vendo? Então, a carga nuclear efetiva vai diminuindo para quem está mais distante do núcleo, né? Por causa dos elétrons internos, né? Os elétrons internos têm carga negativa, eles repelem. Então, existem essas tabelas você pode consultar também, de carga nuclear efetiva para cada subnível, né, dos elementos químicos, tá? Aqui eu só indiquei. Então tá, ó, para o carbono, vamos ver mais esse caso aqui do carbono. Carga nuclear do carbono, Z igual a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 prótons, que é o do carbono. Carga nuclear efetiva no nível 1s, nesse primeiro
subnível aqui, né? Ó. Esse elétron tem repulsão desse. Eles não sentem quem está para fora, tá, pessoal? Eles só sentem quem está para dentro deles, né? Quem está para fora, eles não sentem. Esse repulsa esse, então os dois aqui estão sentindo 5,67, né? Que é quase 6. Eles estão bem perto do núcleo, estão quase sentindo a carga nuclear total. Nível 2S, que seria esse daqui. Ó, eles já sentem a repulsão desses dois, a repulsão deles mesmo, então já está sentindo uma carga nuclear efetiva de 3,22. E o 2P sente a repulsão de todo mundo que está para dentro, 3,14. Tá? Então vai diminuindo. Existe essa fórmula, né? Então a carga nuclear efetiva é a carga nuclear, número 6 no caso do carbono, né? Cada átomo é uma carga nuclear, menos essa constante de blindagem, né? O que é a blindagem? É quem está aqui dentro. Quando você vai calcular a carga nuclear efetiva que esse nível sente, você tem que sempre ver que nível que você vai calcular, né? Ó, vou calcular no 2P. Ele vai ser blindado por todo mundo que está para dentro, tá? E esse S é um valor que você tem que calcular. O Z está na tabela periódica, né? Carga nuclear, é só você pegar o número de prótons aqui. Mas o S é um valor que você tem que calcular para você descobrir a nuclear efetiva, né? O ZEF. E existe uma regra para fazer esse cálculo, que é a regra de Slater, certo? Então, lá na videoaula, o professor dá um exemplo lá de como calcular o S, né? Que basicamente tem umas regrinhas, né? É só você seguir essa receita de bolo aqui que você calcula, tá? É mais você aprender a usar a receita. Mas, essencialmente, faça a distribuição eletrônica. Então, 1S2, 2S2, 2P6, papapá, você faz a distribuição eletrônica. Aí, primeira coisa, escreva, né, em grupinhos, assim, ó, os 1S, os 2S, 2P, o 3S, junta todo mundo aqui, né? Beleza. Aí você vê qual subnível você quer calcular a carga nuclear efetiva. Se for um subnível S, você vai fazer essa primeira conta aqui, ou P, né? Se for um subnível S ou P, você vai fazer essa conta aqui. Se for um subnível D ou F, você vai fazer essa conta aqui, tá? Aí, que conta é essa? Cada elétron no grupo, N é um número, né? Pode ser o 2S, pode ser o 3S, pode ser o 4S, né? Cada elemento dos grupos S e dos grupos P contribui com 0,35. Cada elétron, né? Cada elétron, né, do nível inferior contribui com 0,85. Vê na videoaula lá os exemplos que o professor explica, vocês vão ver, é só ir subtraindo. 6 menos 0,35, menos 0,85, menos 1, tal, você descobre a carga nuclear efetiva, tá? Tem exercício na lista para vocês treinarem isso. Então tá aqui, né, essa tabela periódica aqui, ó, ela representa o tamanho dos átomos, né, comparados. Ó, o flúor, então, é pequenininho, os raios crescem para cá, o césio, né, que tem um monte de elétrons, tem uma nuvem eletrônica mole, né? Pensa, uma nuvem eletrônica enorme, que a gente fala que ela é mole, porque ela, né, oscila muito, ela é gigante, tá? O professor também explica, né, que existem diferentes definições de raios. Tem o raio de uma ligação covalente, o raio quando é uma ligação metálica, o raio quando é uma ligação iônica, porque dependendo do tipo de ligação, os átomos podem acabar ficando mais próximos ou um pouco mais distantes. Então não dá para falar de raio de uma forma geral, né, para todos, para sempre, né? Na verdade, para cada tipo de ligação, né, dependendo da força dessa ligação, vai ter um raio maior ou menor, né? Ou se o sistema é iônico, faz uma diferença muito grande. Como vocês viram lá, né, os cátions, eles sempre são menores do que o seu átomo, e os ânions sempre são maiores, né? Por quê? Por causa disso aqui, ó. Pensa no cloro. Essa figura aqui é legal. O cloro é só esse lado cinza aqui, ó. Ele tem o tamanho de 0,99. Se você tira um elétron dele, não, tira não. Se você põe um elétron nele, né, ioniza ele para Cl-,
Pensa, ele recebeu mais um elétron, ele está com... Ó, ele fica estufado, né? Ó, ele fica maior, tá vendo? Então, os ânions são maiores que os seus átomos correspondentes. Porque o elétron, pensa, ele vai ocupar um espaço ali, né? Um orbital. Então, um ânion possui elétrons a mais do que o seu átomo neutro. Assim, há um aumento da repulsão elétron-elétron, né? Se você tem mais elétrons, vai ter mais repulsão elétron-elétron. E o elétron mais externo vai sentir uma carga nuclear efetiva menor, né? Se tem uma carga nuclear efetiva menor, ele fica mais longe. Então, ele tem um raio maior. Os ânions. Os cátions, né? Como o Mg2+, é o contrário. Se você tirou elétrons desse sistema, é tudo o contrário desse texto aqui, ó. Se você tira elétrons para formar, né, o Mg2+ aqui, há uma redução da repulsão elétron-elétron, portanto, há um aumento da carga nuclear efetiva, né, vai ter uma blindagem menor, e, portanto, os elétrons que tem vão ser mais atraídos para o centro e vão ter um raio menor do que o seu átomo neutro, tá? Então, essa é uma regra geral, né, que os ânions têm raios maiores e os cátions acabam tendo raios menores que o átomo neutro, tá? Tem uma tabela aqui comparando os tamanhos típicos para cada elemento. Outra comparação, né, é da série isoeletrônica. Só fazer essa aqui com vocês rapidinho. O oxigênio, distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p4. Se eu insiro 2 elétrons nele, eu vou para 2p6, certo? Inseri 2 elétrons. Eu tenho o O2- aqui. Então, eu tenho 10 elétrons nesse oxigênio, né, nesse ânion. O flúor, 1s2, 2s2, 2p5. Se eu insiro um elétron, fico com flúor menos, né, com o ânion aqui. Então, eu tenho 1s2, 2s2, 2p6. 10 elétrons também, ó. Veja que essa aqui é uma série isoeletrônica, né, com a mesma quantidade de elétrons. 10 elétrons aqui, 10 elétrons aqui. E o sódio, se eu tiro um elétron, eu também fico com 10, né? Série isoeletrônica. Na série isoeletrônica, quem vai ter raio maior? Quem vai ter raio menor? A regra é o seguinte, conforme aumenta a carga nuclear, o raio vai diminuindo. Por quê? Porque você vai tendo uma carga nuclear efetiva maior agindo nesses elétrons, nessa nuvem eletrônica, né? Ó, se você tem 10 elétrons aqui sentindo essa atração, é uma coisa. Se você tem 10 elétrons sentindo a atração de um núcleo bem maior, vai atrair bem mais, então vai ter um raio menor, né? Então você também pode fazer comparações de íons, né? De ânions aqui, numa série isoeletrônica, com o mesmo número de elétrons, tá? Só uma exploração aí desses conceitos. Pessoal, isso era o que eu queria mostrar referente a essa aula, né? Deixa eu ver aqui. Cadê vocês? Porém, eu queria fazer mais uma coisa. Deixa eu logar aqui. Pessoal, eu queria fazer mais uma coisa, tá? Vão ser disponibilizados. Os vídeos estão sempre disponibilizados, viu, Juliana? Eu vi que você perguntou aqui, toda a pasta ali do Teams tem os vídeos de todas as aulas passadas. Dá uma procurada aí no Teams, quem não viu ainda. Eu acho que ela precisa do trabalho. Não precisa mandar para todos os alunos, não, Juliana. É só para mim, só para eu corrigir mesmo, tá?
E pode ser só áudio, viu, pessoal? Vocês não precisam aparecer. Se quiser aparecer, não tem problema. Mas pode ser só PowerPoint e narração, tá? Não é obrigatório aparecer no vídeo, não, tá bom? Aí eu acho que o jeito mais fácil é você criar uma conta no YouTube, colocar lá não listado, para ninguém ter acesso, e me mandar o link, né? Eu vou abrir no Moodle lá um lugar para você me mandar o link do vídeo, e vocês me mandam, eu vou corrigir, tá? Ou manda o arquivo, né, anexado num drive, alguma coisa, e me envia também, arquivo de vídeo, tá bom? Isso é legal, vai forçar vocês a fazer isso, mas é uma coisa bem legal de aprender a fazer. Vocês vão explicar sobre um tema, pega um tema atual, alguma aplicação prática de hoje em dia interessante, né? Explica um pouquinho da teoria e mostra a aplicação, vai ficar super bacana. Um exercício, né? Tem até o final do semestre para entregar, tá? Tem a data ali, mas acho que é lá para o final de março. Pessoal, tem um exercício que o pessoal ficou com dúvida, que eu queria resolver com vocês da semana passada, que é da lista 6, que eu achei que várias pessoas me procuraram, que é o seguinte, por exemplo, o primeiro exercício da lista 6, que é a função de onda, né? Descreve para o elétron. Então, a função de onda é tudo aquilo que eu falei na aula passada, né? Mas, essencialmente, ela descreve o orbital que os elétrons vão estar e as energias que os elétrons vão estar, né? E o que o Schrödinger mostrou é justamente que a função de onda ela é descrita primeiramente por 3, mas depois descobriram que era por 4 números quânticos, né? O exercício aí pergunta de 3, né? Quais são os números quânticos da função de onda? São esses 3 aqui, que são os 3 principais, né? O número quântico principal, o número quântico de momento angular e o número quântico magnético angular, que na outra aula eu exatamente descrevi cada um deles aqui para vocês, né? E esse ms, que é o extra aqui que eu coloquei, é o spin, né? No caso do elétron, que pode ser para cima ou para baixo, né? Spin mais meio ou menos meio. Que é justamente que o significa, né? Por que cada subnível cabe dois elétrons? Porque cabe esses elementos e sempre cabe um com spin para cima e um com spin para baixo, né? Aí, nesse exercício 1, então, é aquela coisa que eu discuti, tem na videoaula da semana passada, quais são eles e os valores que eles podem assumir, né? Então, os valores que eles podem assumir, pessoal, só para eu mostrar, o N é aquela coisa, começa do primeiro nível de energia 1, 2, 3, 4, e a princípio vai para infinito, tá? O N. O L, ele pode ter valores que vão de 0, 1, 2, sempre de valores inteiros, assim, até N menos 1, né? Que a gente viu. Então, por exemplo, se você está no N2, o L pode valer 0 ou 1, né? Que é o 2 menos 1, 1. E assim por diante. Assiste a aula passada, quem ainda tiver com dúvida. E o ML, que pode ter valores de menos L mais 1, menos L mais 2, e assim vai, até mais L, né? Um exemplo disso. Se o L vale 4, é só você substituir 4 aqui. Então, quais são os MLs possíveis? Se o L for 4, ó, CL é igual... Você precisa saber o L para calcular os MLs, né? Se o L é 4, ML menos 4 mais 1, menos 3. Menos 4 mais 2, menos 2. Você vai pulando de 1 em 1, ó. Menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, até chegar no L de novo, né? Então, eu peguei um bem difícil aqui, enorme, né? Para vocês só terem uma ideia, tá? Aí,
isso tudo acaba indo para o exercício 2 e para o exercício 3, né? Aí, algumas pessoas também me perguntaram sobre o exercício 3. Então, deixa eu falar um pouquinho do 3 para vocês, ó. Para cada conjunto de números quânticos abaixo, complete o quadro indicando quantos orbitais e elétrons podem ser representados por eles, né? Então, tem uma tabela ali. Tem o número n aqui, então n igual a 3. Ó, primeira linha do exercício 3. Se o n vale 3, o L vale 1, o ml, se ele colocou um risquinho assim, significa que o ml pode ser qualquer valor, tá? Aí ele quer saber o número de orbitais, primeiro. Então, número de orbitais. Ó, se você está no n igual a 3, então n igual a 3. O L igual a 1, os orbitais vão vir aqui do ml. E o ml pode ser qualquer um. Quer dizer que você tem o menos 1, 0 e o mais 1, certo? Para o ml aqui, ó. Menos 1, 0 e mais 1. Que nada mais é do que o 3px, 3py, 3pz, certo? Que são aqueles 3 orbitais, né? Que é um aqui na direção x, um aqui na direção y, um aqui para cá, né? São esses 3 orbitais. Então, 3 orbitais, a resposta desse daqui. Quantos elétrons cabe no total? Número de elétrons. Lembra que cada orbital cabe em 2 elétrons? Então, se você tem 3, cabem 6 elétrons no total para esses valores de N e de L. Tá? Ó, vamos fazer o próximo. O próximo, N igual a 4, né? O L igual a 3 e o ML igual a mais 2. O que é esse caso aqui? Você está com N igual a 3 aqui em cima, né? N igual a 3. Não, N igual a 4. O L vale 3. Eu estou aqui, certo? O ML igual a mais 2. Então, vamos supor, seria esse daqui, né? Seria esse subnível aqui, porque ele falou o ML. Ou seja, se eu estou exatamente nesse mais 2, é um orbital. Porque ele definiu o ML, tá? Quando ele define o ML, significa que eu defini o orbital. Orbital mais 2. Então, só tem um orbital. Cada orbital sempre cabe 2 elétrons, então no total eu tenho 2 elétrons, né? Estão entendendo a ideia? Essa é a ideia. Vou deixar vocês pensarem nos outros, né? Para vocês praticarem, tá? Mas essa é a ideia. Lembra, cada caixinha naquele desenho, né? O 1s cabe 2 elétrons. O 2s, né? Cabe outros 2 elétrons. O 2p, em caixinhas às vezes é mais fácil de pensar, né? No 1s cabe 2 elétrons, aqui cabe 2, aqui cabe 6. Lembrando que aqui cada caixinha é 2px, 2py, 2pz, né? São esses 3 aqui, né? Ó. Certo? Que significa aquelas 3 caixinhas grudadas. Acho que é isso que eu queria discutir, que foi o que algumas pessoas me questionaram. Eu vou ver se eu consigo o gabarito para vocês dessa lista 6 e 7, que eu não passei gabarito, né? A partir das próximas listas eu acho que eu tenho todas. Mas surgindo dúvidas, pessoal, sobre a resolução, me manda no chat aqui, né? Ah, professor, meu exercício 4A deu tanto, tá certo? Aí eu tento conferir para vocês, tá? Enquanto eu não consigo um gabarito completo da lista, eu vou conferindo aos poucos. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fazer algum comentário?
Então tá bom. Pessoal, dúvidas, vocês me procurem os monitores, façam os exercícios que vocês vão bem na prova, tá? E um abraço para todo mundo, boa semana. Estamos aí. Um abração. Obrigada, professor. Obrigada pela aula. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.